presentes e também aos que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos. Para iniciar, eu só vou dar um recadinho com relação aos nossos itens da cesta básica, que agora para abril nós estamos precisando de arroz, feijão, óleo e café. Então, quem puder estar colaborando, desde já, nosso muito obrigada. Porque já quase todos os meses as doações têm atendido às nossas necessidades, né? Então, que continuemos assim. Aí peço a gentileza de que, se puderem, desligar o celular, né, para a gente aproveitar melhor a palestra. Tá? E lembrando também que a nossa programação, todo o nosso cronograma fica aqui no quadro de avisos e também no nosso site. Tá? Então, quem quiser, só dá uma olhadinha lá. Bom, então já vamos nos harmonizando. E tranquilos, já em sintonia com o alto. Agradeçamos ao Pai pela vida, pela oportunidade de mais um dia que se inicia, repleto de oportunidades para o nosso aprendizado e crescimento. Que essas energias que recaem sobre nós nesse momento vão nos harmonizando, nos equilibrando e nos fortalecendo. E que possamos, assim, permanecer durante toda essa semana que se inicia, e que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a Simone vai conversar conosco, né, sobre reparando débitos. Né? Por favor, seja bem-vinda. Se ajusta. Então, bom dia a todos, mais uma vez, muito bem-vindos à casa. Eu espero que vocês se sintam, eu falo sempre, que vocês se sintam tão bem quanto eu me sinto de atravessar a cidade para estar aqui. E feliz porque a gente recebe demais quando entra nessa casa. E eu espero que a gente possa aproveitar um pouco dessa energia em favor nosso, da nossa melhora, e em favor daqueles que se aproximam de nós em busca de qualquer tipo de auxílio. O nosso tema de hoje é um tema um pouco espinhento, que diz respeito à reparação de erros. Eu falo espinhento porque é sempre difícil a gente reconhecer que comete erros. E, para repará-los, é preciso reconhecer. Então, às vezes, as pessoas falam, mas tal pessoa vai ter dificuldade em corrigir porque nem se deu conta ainda que errou. Vai ter, sim. Eu costumo falar para os alunos lá no centro que a gente tem 3 etapas nesse processo. A primeira é reconhecer que temos algo. Sou egoísta, sou orgulhoso, sou vaidoso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu preciso não gostar do que eu tenho. Porque não adianta eu reconhecer que eu sou orgulhoso e gostar. Então, eu preciso reconhecer e não gostar. Aquilo não pode me fazer bem. E o terceiro e último ponto é tentar corrigir. Porque eu só corrijo aquilo que eu acho que está ruim. Se eu achar que está bom, eu não tenho por que corrigir. Então, o processo de reparação de erros, ele parte de o início de um processo de tomada de consciência da gente mesmo. Consciência do que eu sou, do que eu deveria ser, consciência desse abismo que ainda tem entre uma coisa e outra, e o que eu posso fazer todos os dias para melhorar. Em alguns quesitos, a gente ainda está no primeiro item. Em outros, a gente já está no terceiro, já está tentando corrigir. Cada vez que a gente vai dormindo e acordando, recebendo um dia novo para recomeçar, a gente recebe, junto com esse dia, a possibilidade de refazer esses percursos que a gente detectou no dia anterior como sendo algo ruim, algo que me fez mal e algo que eu, consciente ou inconscientemente, transmitir esse mal a outra pessoa. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu espero então a próxima encarnação. Espírita tem disso, né? Depois que descobriu que tem a próxima encarnação, é uma beleza, joga tudo para a próxima. Joguem não, tá? A próxima é sempre oportunidade renovada? É sim. Mas tudo aquilo que a gente poderia fazer hoje e não faz, empurrando para a próxima conscientemente, fica muito mais difícil. Se hoje está difícil, garanto para vocês que tem chance de ficar pior na próxima. Então, a gente parte do pressuposto que Deus dá renovadas oportunidades todos os dias para que as oportunidades sejam aproveitadas naquele dia.
Você tem os recursos, o conhecimento. A doutrina traz todo o esclarecimento para nós. Então, a gente não pode mais alegar que não sabia, que não conhecia, que não tinha condições. Afinal de contas, não é nem a doutrina que lembra isso para a gente, é o Cristo, né? O Espiritismo, não é isso? O cristianismo redivivo, né? Aquele cristianismo primitivo do trabalho no bem. E Cristo não lembrou que não tem salvação se eu não amar o próximo? E o próximo é qualquer um. Aquelas pessoas que eu gosto e aquelas que eu ainda vou aprender a gostar. Então, quando a gente parte do pressuposto da reforma íntima, nos centros que a gente ouve tanto, a gente não está falando de uma coisa quimérica ou de uma simples repetição de uma história. Reformar-se interiormente é você constatar aquilo que você precisa melhorar e buscar auxílio de todas as formas, dentro de você e fora, para ser melhor. A gente só busca cura num médico quando a gente se reconhece doente. Não adianta você falar para uma pessoa que está doente, vai procurar um médico, se ela não se achar doente. Então, o primeiro passo é a gente reconhecer que tem alguma coisa que não está bem. Corrigindo isso todos os dias, a gente vai automaticamente recebendo o amparo da espiritualidade superior, que vai vendo o nosso esforço todos os dias para ser melhor. Cada vez que a gente vai melhorando e vai tirando de nós coisas que já não pertencem à nossa história, nós vamos nos aproximando de Deus. E eu sempre lembro, gosto muito de lembrar, Deus não está lá em cima, gente. Deus está em tudo quanto é lugar. Sobretudo, no próximo. Por isso, Bezerra de Menezes é tão contundente quando ele fala: Senhor, todos os dias me dê trabalho, me faça ser útil ao próximo, porque só assim eu me aproximo do Senhor. Deus não está num lugar vago, onde eu olho para cima e peço. Deus está no próximo, que se aproxima de você, buscando qualquer tipo de auxílio material, moral, espiritual. É o auxílio que você pode dar naquele momento. Também não se esqueçam disso. Não tem acaso. Se aquela pessoa se aproximou de você naquele momento, é porque naquele momento você podia ajudar. E aí, às vezes, eu tenho uma amiga que ela fala assim, normalmente quando eu estou mais preocupada ou mais cheia de problemas, é quando mais aparecem pessoas pedindo auxílio. Pois é. É uma forma generosa da espiritualidade de dizer, saia do seu problema e vá ajudar o outro. Porque quando a gente volta para o problema, se ele não for menor, a gente está mais fortalecido. A gente só se fortalece quando a gente aprende a ser útil. A gente aprende a ser generoso em relação aos outros. Para isso, nós temos várias encarnações. O nosso grande problema é que a gente quer que as soluções aconteçam no nosso tempo, agora, para ontem. De preferência, já que o problema dói agora, eu quero a solução ontem para que ele não comece a doer. Mas não é assim não, gente. A gente passou várias vidas fazendo coisas que não devia. Emmanuel fala que a gente dilapida o edifício que a gente recebeu. A gente vai tirando a base desse edifício. A hora que você resolve que esse edifício tem que ficar de pé e começa a batalhar para não tirar mais nada e colocar tudo de novo, demora tempo. Se a gente quiser que o edifício fique firme, a gente precisa dar uma base sólida. E a base sólida demora para a gente construir. Se não for assim, gente, o edifício cai de novo. Que é o que acontece com a gente, não é? A gente determina, vem no centro, ouve, não, hoje eu vou ser uma pessoa melhor. Menina, é só atravessar a rua. A gente esquece tudo, cai tudo de novo, o edifício vai todo para o chão. Porque é lenta mesmo a transformação. E lá fora é onde que a gente é mais chamado a ser espírita, né? Eu falo que é muito gostoso ser espírita numa casa espírita. Todo mundo aqui veio com o mesmo propósito. De sair melhor, enfim. É tão gostoso, a gente cumprimenta todo mundo cede lugar. É só atravessar a rua, parece que tem um portal mágico lá fora, a gente volta a ser bicho. Não é não, gente, é lá fora, que é o nosso chamamento para desenvolver em nós o que nós temos de divindade, né? Não foi o que Jesus falou? Vós sois deuses. Ele não está dizendo que a gente tenha que ser igual a Deus, senão a gente seria outro Deus. Mas que a gente traz a centelha divina. Só que para muitos essa centelha divina está tão apagadinha que a gente jura por Deus que não tem ninguém ali dentro. Mas tem. Basta um soprinho. E muitas vezes os nossos gestos
são sopros de esperança para aquela pessoa que não tem mais nenhuma. Muitas vezes, as pessoas que se aproximam de nós procurando auxílio, elas se aproximam como último recurso. Emmanuel fala que a gente nunca deve mandar para outra pessoa aquele irmão que foi mandado para você. Não empurre o serviço para o outro. Resolva naquilo que você pode. Se ele cruzou o seu caminho, é porque você pode. Não quer dizer que a gente resolva o problema do mundo. Às vezes as pessoas me perguntam, mas eu não posso matar a fome de ninguém, não posso resolver os problemas de todos. Mas ninguém está pedindo que seja de todos. Se a gente conseguir ajudar um por dia, mas nem isso a gente faz. Imaginem, o planeta tem 7 bilhões de pessoas. Se a metade, 3 bilhões e meio, resolvesse cuidar da outra metade, esse planeta já estava ótimo, um por um. E a gente espera grandes oportunidades, serviços grandiosos, porque o nosso ego é enorme. A gente acha que o que a gente faz é pouco, que ajudar uma pessoa com uma palavra, com um alimento, doar numa casa espírita, doar o nosso tempo em favor daquele familiar difícil, a gente acha que é pouco. Não é não. Cada gesto nosso que nos transforma num ser humano melhor, tirando a dor de qualquer outra pessoa, é uma forma de reparar erros. Erros que nós cometemos todos os dias. A gente não precisa voltar em outras vidas. Basta lembrar de ontem, de anteontem, coisas que a gente falou e não devia ter falado, coisas que a gente fez e poderia ter feito de outra forma. E todos os dias é uma forma abençoada que Deus dá para que a gente melhore. Todas as vezes que nós entendemos isso, nós depositamos no Pai a confiança que nós deveríamos ter depositado há muito tempo. Deus não cobra nada, gente. É interessante isso, né? Às vezes as pessoas falam, Deus pune, Deus cobra. Não cobra não pune ninguém. A nossa consciência é que vai mostrando o abismo de onde a gente está. Vai mostrando o quanto Deus está longe e a gente precisa correr atrás. Esse aviso, esse mostrar, vem muitas vezes através da dor. Porque, vamos combinar, quando está tudo perfeito, ninguém mexe 1 centímetro. Quando a vida está ótima, ninguém vai procurar ser útil, ninguém vai melhorar, ninguém procura uma casa espírita, ninguém ora. Também tem essa, né? A gente só lembra de rezar quando a coisa aperta. E só lembra de rezar pedindo. Eu não estou nem falando de agradecer. Quem lembra de agradecer já está no lucro. E mais, agradecer o que você recebeu é quase uma obrigação. Lindo vai ser o dia que a gente agradecer aquilo que não recebeu, que pediu, mas não veio. E que hoje você reconhece que foi melhor assim. Você está se aproximando da fé e da certeza de que no comando está Deus. E Ele sabe muito mais das coisas que nós. Mas mais bonito ainda do que tudo isso na oração, não é nem pedir nem agradecer. São etapas, né? A gente vai passando. A gente vai chegar num momento, e eu tenho certeza que a gente vai chegar, onde a gente não vai nem pedir nem agradecer. A gente vai louvar. E o louvor é entender que Deus está presente em tudo. Em qualquer pessoa, em qualquer acontecimento, mesmo que eu não concorde com aquele acontecimento. Eu entendo que aquela frase do Cristo, que é tão bonita, né? Não cai uma folha da árvore sem que meu Pai permita, é verdadeira. Uma coisa tão trivial como uma folha cair precisa da permissão de Deus. Você imagina a sua vida. Se Ele está por trás de uma folha caindo, como é que Ele não vai estar por trás da sua existência, garantindo todo o processo que precisa ser feito? Aí você fala, bom, mas se Ele está por trás, por que tudo não é tão mais fácil? Porque eu sou difícil. Eu tenho um livre-arbítrio e normalmente não faço bom uso dele. Mas o bom é que existem percursos de volta. Para isso nós temos muitas encarnações. Erros que nós cometemos, muitas vezes não podem ser solucionados numa única vida. Para isso nós precisamos de várias. Todos os aprendizados que cada planeta oferece são escolas abençoadas para a gente tirar esse peso das costas. Cada vez que a gente faz uma coisa boa, eu tenho certeza que vocês sentem a mesma coisa que eu sinto. É bom demais. A gente fica levezinho. A gente fica com aquela sensação de não foi tão difícil, né? É bonito demais quando a gente consegue entender e procurar vivenciar aquilo.
Às vezes as pessoas sempre me perguntam, mas eu não sei o que fazer diante de um fato, diante de uma pessoa que me ofende, diante de uma situação difícil. O modelo da gente sempre é Jesus, né? Aí as pessoas falam para mim, mas Jesus está um pouco longe de mim. E ele vai continuar longe se você não fizer nada a respeito. Se você não der um passinho na direção dele, ele vai continuar distante. Então, se a gente não consegue fazer o que ele fazia, que a gente pelo menos se aproxime do que ele poderia ter feito. Entender que a nossa jornada é uma jornada de cumplicidade. Somos cúmplices daquelas pessoas que eu conheço e daquelas que eu não conheço. Os meus erros afetam a vocês, mesmo que vocês não me conheçam. Isso se chama vibração, sintonia, lei de ação e reação. O planeta só é um planeta ainda de provas e expiações porque as pessoas que estão nesse planeta, encarnados ou desencarnados, estão nessa mesma vibração, ou passando por provas, ou passando por expiações. Fica claro para todo mundo, quando eu falo provas e expiações, o que é uma, o que é outra? Mexa a bolinha do olho. Não? Provas, gente, deixa eu dar um exemplo para ficar claro. Prova é aquele remédio que você vai dar para o seu filho, e ele toma mesmo sabendo que aquilo ali é azedo. Mas ele sabe que se ele tomar, ele vai ficar melhor. Isso é a prova. Expiação é aquele filho azedo que trava a boca e não quer tomar. Ele vai ter que tomar de qualquer jeito, mas ele está dificultando o processo. Quando seu filho trava a boca para engolir o remédio, você não desiste, né? Você não volta com a colher de volta e diz, tá bom, você não quer tomar, não toma. Não, você vai abrir a boca dele, garganta abaixo, e vai enfiar o remédio. Porque você é ruim? Muito pelo contrário. Porque você está vendo lá na frente os benefícios que ele vai ter em relação a isso. Mas é uma decisão dele tomar esse remédio. Como ele vai poder decidir? Se vai tomar ou não? Não. É o que acontece com a gente. Todos os dias a gente pode decidir o como. Como eu vou viver esse aprendizado? Vou transformar essa expiação numa prova? Vou entender que ela tem um significado, um ensinamento, e eu posso crescer com ela? Ou eu vou brigar com ela todos os dias, transformando essa prova numa expiação terrível, que não vai me tirá-la do caminho? Eu vou continuar tendo o projeto de melhora, só que cada vez mais difícil. Aquelas crianças que repetem de ano. Nós somos grandes crianças repetentes. Outro dia eu estava brincando com uma aluna, eu falei, nossa, ela fez uma prece, eu peço nas aulas que as pessoas participem e façam as preces de encerramento e abertura. E ela fez uma prece bonita, eu falei, nossa, que bonita a tua prece. Ela falou assim, eu não, menina, eu sou repetente, eu já escutei essas broncas umas 20 vezes, acho que agora caiu a ficha. Nós somos grandes repetentes. Aí a pergunta fica, até quando? Né? Até quando eu vou repetir a lição? Quanto mais eu repito, mais ela fica dolorosa. Porque como colegas de escola, os nossos grandes amigos vão indo para frente, porque eles vão passando de ano. Você que vai ficando para trás. Então, aqueles afetos que fizeram as escolhas certas, que caminharam direitinho, vão indo na frente. Muitas vezes, nós ficamos muitas encarnações sem encontrar com eles. Não por causa de uma punição, nada disso. Mas, gente, eles caminharam melhor, eles estão no 2º grau e a gente está patinando ainda no 1º. Claro que eles voltam por nós, claro que existe um vínculo, porque elos afetivos não se rompem. Se são verdadeiros, eles ficam para sempre. Mas cada um na sua, né? Deus oferece para você o livre-arbítrio para você fazer bom uso dele. Você não fez, você tem que refazer o percurso. Que é o que a gente fala de reparar erros. E nós recebemos a encarnação para isso. Muitas vezes as pessoas me perguntam, por que eu tenho que encarnar para reparar um erro? Eu não posso reparar lá no plano espiritual? Não é mais fácil porque eu tenho a mente aberta, eu tenho a memória ativada? Por que eu tenho que vir para cá, esquecer tudo e passar pela situação aqui? Porque, gente, a gente errou, foi aqui. Quando você estuda para uma prova, você pode estudar a semana inteira na sua casa. Aonde é que você vai fazer a prova? Em casa? No conforto da sua casa, bonitinho ali? Não, gente, é na escola. Esse planeta é uma grande escola. Ele dá para nós a oportunidade abençoada. Primeiro do esquecimento. Eu costumo falar que a primeira coisa bendita que a gente recebe quando nasce é o esquecimento.
Às vezes as pessoas falam, mas eu queria lembrar. Não queira não, gente. Tem coisas que... Façam o teste. Problemas que vocês passam, aqueles bem ardidos, são tão pesados que às vezes você vai dormir à noite e pede para Deus assim, me faz esquecer até amanhã, pelo amor de Deus. Eu quero acordar sem lembrar, porque a lembrança é tão dolorida. Se a gente deseja isso de um dia para o outro, você imagina de uma encarnação para outra. A gente suplica pelo esquecimento, para ter uma trégua, para não ficar lembrando tanto. Porque a gente também confunde, né? Não lembrar não é esquecer. É muito diferente. O nosso benefício é o esquecimento. É decididamente não ter recordação daquilo. Não lembrar, muitas vezes, é você colocar embaixo do tapete aquela sujeirinha e vai empurrando. Mas ela está ali. Quando você olhar o tapete, ele está todo ondulado, de tanta sujeirinha que a gente deixou. Mas uma hora ela vem. Então, as nossas tentativas abençoadas são tentativas em prol da gente mesmo, mas em prol do outro. Os recursos que Deus passou através do Cristo são válidos ainda hoje, vão ser válidos sempre. Perdoe, ame, construa todos os dias coisas melhores. Jesus também tem noção do quanto é difícil para nós. Ele falava, e Leon Denis reafirma, na natureza não tem nada que dê salto. Você não dorme anjinho, dorme diabinho e acorda anjinho. Mas você acorda um pouquinho menos diabinho do que você foi no dia anterior. Esse esforço é o que ele pede de nós. Que todos os dias a gente deixe que nem cobra, né? Deixa aquela casca velha que não serve mais e vá construindo camadas de pele mais saudáveis para a nossa existência e para os outros. As coisas que acontecem conosco, tem coisas que pessoas que cruzam o caminho, aprendizados amargos. Se a gente não tiver a fé ou a proximidade da fé, a gente cai. E eu lembro muito aos meus alunos, fé é uma coisa que a gente tem até a página 2. É só o problema bater na porta, aqueles bem complicados, que a fé balança. E ela balança porque a gente ainda não tem aquele sustentáculo do edifício que eu falei para vocês. A gente está tentando. Então, vocês vão reparar que quando a gente se determina, vai ter acontecimentos que não vão abalar tanto. Aí você vai ficar mais feliz. Olha, em outras épocas eu teria caído nesse ponto. Hoje eu não caio mais. Mas tem todo um processo pela frente. É igual paciência, né? A gente sempre fala, eu perdi a paciência. Perdeu não, gente. A gente só perde aquilo que não tem. Se você tem paciência, você não tem como perder. Você está tentando todos os dias ser paciente. Se você perde, é porque aquele sustentáculo do edifício da paciência ainda não está firme o suficiente. A Joana de Ângeles lembra isso. Tudo aquilo que você conquistou de bom é seu. Nunca mais sai. Se sair, é porque ainda não era seu. Então, se você fala... Às vezes eu me assusto um pouco com a cara de pau de algumas pessoas. Tem gente que se aproxima de mim e fala, não, mas eu não tenho mágoa de ninguém, perdoei todo mundo. Eu tenho quase vontade de chorar. Perdoa não, gente. A gente tem uma noção muito pequena ainda do que é perdoar. As pessoas falam para mim, eu perdoei, mas eu não quero ver nunca mais. Pois é, perdoa não. Ou, perdoei, até convivo. Mas ela lá e eu aqui. E eu olho para a cara dela e lembro todos os dias. Mas eu perdoei. E a que eu mais gosto, é a que eu mais escuto, é assim, eu perdoei, vejo, convivo, mas Deus na primeira oportunidade vai lá e vai cobrar tudo que ela fez para mim. Gente, o perdão é mais do que o esquecimento. É você olhar para a pessoa e não ter registro em você do que ela tenha feito. Isso é o perdão. O perdão, o grande teste para a gente saber se a gente perdoou mesmo, é olhar para a pessoa e falar assim, eu quero vir com você na próxima encarnação. Eu vou te procurar porque eu faço questão de estar com você. Esse é o nosso grande teste. Porque se a gente tiver isso dentro da gente, a gente se aproximou daquilo que é o perdão.
Se a gente tiver isso em mente e dentro do nosso espírito, a gente vai poder responder a pergunta que a gente sempre deveria se fazer numa casa espírita. Nós estamos no espiritismo ou o espiritismo está em nós? Isso é uma pergunta de lição de casa. Se nós estamos no espiritismo ou o espiritismo está em nós? Se eu venho à casa espírita por vir, tomo o meu passe, escuto o evangelho, vou embora e não modifico, eu estou no espiritismo, mas a doutrina ainda não está em mim. Quando eu penso que na próxima encarnação eu posso não ter o espiritismo comigo, posso nascer num lugar onde não tenha os conhecimentos, você vai saber praticá-los? Eles já vão ter entrado em vocês nessa vida o suficiente para na próxima não precisarem mais da doutrina? Se isso acontecer, o espiritismo já entrou em você. Aquelas noções do que pode e não pode fazer já são suas. Você não precisa mais. A maioria de nós, gente, ainda precisa da bengala. Ainda precisa da doutrina para lembrar o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. A nossa ideia de erros ainda é uma ideia muito orgulhosa. Por isso eu comecei a palestra falando. A gente sempre acha que não erra. Ou se erra, é o outro que fez você errar. Que é a nossa preferência, né? Empurrar para o outro a responsabilidade que é sua. Não sou eu que sou orgulhoso, mas é que conviver com ela é terrível. Aí eu tenho que ser orgulhoso. Eu não sou egoísta, mas olha, cada vez que ela se aproxima de mim, é difícil eu não ser egoísta. Não, gente. Todos nós temos as companhias que precisamos para nos lembrar que somos capazes todos os dias de acender em nós a chama divina. E só tem uma forma disso: trabalhando. O trabalho é regenerador, é uma lei. Não é à toa, né, que ele é uma lei divina. A lei do trabalho. Movimentando a mente, o corpo, o espírito em favor do outro. Graças a Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta, uma colocação, algum comentário? Ninguém? Quer fazer alguma consideração final? Trabalho, povo. Trabalho bastante. Então é isso. Bom, então nesse momento, com nossas mentes e corações unidos, envolvidos no amor do Pai, vibremos. Vibremos pelo nosso planeta, envolvendo em muita luz, muita paz e muito amor. Vibremos por aqueles que se encontram no leito de dor, para que essas vibrações lhes cheguem, aliviando suas dores, e para que se sintam amparados e fortalecidos. Vibremos pelos lares em desarmonia, levando todo esse amor, essa luz e essa paz. E vibremos pelos nossos lares, para que essa luz e esse amor envolva cada um ali que conosco convive, preenchendo cada cômodo. E assim, mais uma vez lhe agradecemos, Pai, pela oportunidade da vida, por aqui estarmos, onde tanto recebemos e tanto aprendemos. Que possamos dia a dia colocar em prática todos os seus ensinamentos e nos melhorarmos. Que a semana que se inicia seja repleta de paz, saúde e harmonia. Que assim seja, graças a Deus.